Eu vou começar com a explicação para a gente relembrar de alguns assuntos. A gente vai relembrar alguns assuntos, né, guys? Alguns assuntos não. Todos os assuntos do módulo 2, só que nós vamos aí relembrar alguns pontos importantes de cada assunto. O módulo 2, nós falamos sobre imperialismo, nós falamos sobre a Primeira Guerra Mundial, a Revolução Russa e a Segunda Guerra Mundial, né? Então, o que eu vou fazer agora? Falando também sobre a crise de 1929. Então, eu vou relembrar aqui com vocês alguns pontos desses conteúdos. Chegou a Letícia. Bom dia, amor. Letícia estava aqui já? Não estava, não. Bom dia, Letícia. Então, vamos começar pelo imperialismo, tá? Lembrando do conceito de imperialismo. O que foi o imperialismo? O imperialismo foi uma dominação política e econômica de uma nação rica e poderosa sobre outra nação, vista como mais pobre e fraca, tá? Então, as grandes potências dominavam essas nações que, segundo eles, né, não tinham condições aí de se organizar, né, de se civilizar sozinhos. Então, o discurso dos europeus era o seguinte, tá? Qual foi a justificativa usada pelos europeus para a prática imperialista? Eles justificavam que somente os europeus eram capazes de levar a civilização para os povos primitivos. Então, essa prática do imperialismo, né, tinha como justificativa uma missão civilizadora, né? Eles diziam aí levar uma organização para essas nações pobres e fracas. Mas, na verdade, né, os fatores que levaram a ocorrer o imperialismo não foi essa missão civilizadora, né? O que levou a ocorrer o imperialismo, bom dia, Iago, foi a busca por mercados produtores de matérias-primas e consumidores de manufatura, né? Foi também por conta da descoberta de ouro, diamante na África, né? Quando foi descoberta essas riquezas minerais na África, houve uma corrida muito grande de dominação desse território, né? Uma disputa muito grande desse território. Além disso, né, os governos das grandes potências, os governos imperialistas, apoiavam essa prática de dominação em cima de outra nação, tá? Vimos, né, que dentre essas grandes potências estavam o Japão, a Rússia, a Alemanha, a China, a Inglaterra, a França, e essas grandes potências, esse imperialismo, ele ocorreu muito aí por conta da evolução tecnológica. Então, conforme ocorreu aí a industrialização, conforme ocorreu a revolução, ou melhor, né, conforme ocorreu os avanços tecnológicos, levando aí a industrialização, mais necessidades as grandes potências passaram a ter, né? Como assim mais necessidade? Elas queriam ter cada vez mais território para produzir cada vez mais. Então, eles se viram aí com a necessidade de ocupar mais território, né? Para poder dominar, essa dominação de mais território causava aí para essas grandes potências um crescimento econômico muito grande. Então, e também a produção, né? Aumentava aí também a produção. Bem, então os avanços tecnológicos levaram a ocorrer a industrialização, e a industrialização, por sua vez, fez ocorrer a corrida imperialista, que é esse domínio de território. E a corrida imperialista, ela ocasionou a corrida armamentista e a Primeira Guerra Mundial. O que vem a ser corrida armamentista, né? É quando as grandes potências estão aí não se confrontando, mas se preparando para uma possível guerra. Estão se equipando, estão treinando seu exército, estão aí se organizando para que, caso aconteça um confronto, eles estarem preparados. Nesse período que antecede a Primeira Guerra Mundial, muitos nem acreditavam que a guerra fosse possível, né, que de fato fosse acontecer. Por quê? Porque as grandes potências estavam em aliança, estavam em acordo, né, estavam em uma certa harmonia. Havia uma disputa, né, entre essas grandes potências, mas elas estavam aí em um período de paz. Tanto é que a corrida armamentista, ela também é intitulada como paz armada, né? Período de paz, de aliança, sem confronto, mas se preparando, né, se equipando.
Bem, quando, né, houve aí a partilha da África, a Itália e a Alemanha, elas saem dessa partilha insatisfeitas, né? A Alemanha, ela acusa, né, a Itália também acusa as outras potências em ter passado para elas o pior território africano, em ter saído desvantagem, porque elas chegaram ali naquela divisão por último, por conta dos problemas internos, então, tendo o seu território, e por conta disso, desse atraso, né, na partilha da África, dessas grandes potências, receberam o pior território. Então, essa partilha da África foi um fator, né, para estourar a Primeira Guerra Mundial. Outro fator foi a concorrência entre as grandes potências, né, a concorrência econômica, e também a corrida armamentista, o nacionalismo e rivalidade. Aquele período que antecede a Primeira Guerra Mundial, nós até vimos, né, que foi a Bela Época, período onde a população, onde a civilização europeia vinha aí, né, com costumes diferenciados, como falei com vocês, com avanço tecnológico, com surgimento, né, de eventos que estavam aí movimentando a sociedade, como a entrada do cinema, né, do teatro. Só que, para a Primeira Guerra acontecer, eles só precisavam de um fator, né? Eles só precisavam aí, eles, quando eu falo, são as grandes potências, tá? Que estavam em aliança, mas estavam se preparando para possível guerra, lá por conta da corrida armamentista. Então, eles precisavam somente de um motivo para que a Primeira Guerra estourasse. E que motivo foi esse? Foi o assassinato do príncipe do Império Austro-Húngaro, Francisco Ferdinando. Então, essas potências, elas estavam divididas em dois blocos, aonde ficou acordado entre elas a proteção mútua. Então, qualquer país daquele bloco que tivesse sido atacado, daria aí, todos dariam a resposta. Então, nós tínhamos aí, né, duas alianças formadas na Primeira Guerra Mundial. A Tríplice Entente, que fazia parte a Inglaterra, a França e a Rússia, e nós tínhamos a Tríplice Aliança, que fazia parte a Itália, a Alemanha e o Império Austro-Húngaro. Então, quando o Império Austro-Húngaro sofreu o ataque, né, e o assassinato do príncipe Francisco Ferdinando, a Tríplice Aliança logo deu a resposta atacando aí a Tríplice Entente e assim dando início à Primeira Guerra Mundial. Vimos também que a Primeira Guerra Mundial foi um período de usar essas novas tecnologias que surgiram aí na Bela Época, né? Então, foi introduzido na guerra o uso de aviões, submarinos, tanques de guerra, metralhadora, né? Todo esse avanço tecnológico que antecedeu a Primeira Guerra Mundial, você teve como proveito o uso na guerra. Nós tivemos três tipos de tática de guerra. Tivemos a guerra de movimento, aonde havia aí a movimentação, né, dos exércitos. Nós tivemos a guerra de trincheiras, né, onde nós tínhamos uma organização desses exércitos e soldados dentro das trincheiras. Eles estavam aí preparados para atacar quando seu território fosse invadido. E tivemos a Segunda Guerra de Movimento, que foi novamente essa movimentação de exército e confronto. Vimos que a Guerra das Trincheiras foi um período onde houve muitas e muitas mortes, né, milhões de mortes de soldados, até mesmo por conta da condição das trincheiras, do que propriamente por conta da guerra. Né? As trincheiras eram um lugar insalubre, sem condições para atender às necessidades desses soldados. Esses soldados passavam dias, né, nessas trincheiras, alguns até semanas, chegou a passar meses, né, nessas trincheiras. Essas trincheiras eram equipadas muitas das vezes de beliche, ali esses soldados dormiam, acordavam, né, então assim, não se tinha nenhuma higiene naquilo, proliferação de doenças, inclusive, né. Tinham trincheiras que eram tão profundas, né, tão altas, inclusive cavalos passavam ali dentro daquelas trincheiras, pulavam naquelas trincheiras. Paulo, sua imagem está travando. Bem, vimos que a Primeira Guerra... Não entendi? Tá travando? Tá travando. A minha? Fala para mim. Voltou no... Não brinca.
Tá ainda? Fala, passa para mim. Eu estou vendo Mais ou direitinho. menos. Parou ou Mais ou continua? menos. Parou Sou ou mais ou continua? menos. Então, então tá. Qualquer coisa vocês me avisam se piorar, tá? Vamos tentar aguentar aqui, porque se eu for lá para outra, para lá tá um barulho danado. Aqui vai ser o melhor lugar pra gente. Qualquer coisa eu vou lá tentar mexer no modem para ver. Se começar a travar muito, me fala, tá? Por enquanto eu tô vendo direitinho. Quem tá mexendo normal. Eu vou me guiando por Kemily. Kemily, não fecha a câmera não, hein? Porque eu vou olhando você e você tendo noção. Você é meu porto seguro, fica aí. Então, na Primeira Guerra Mundial, nós vimos, né, que os Estados Unidos, muito do esperto, é claro, a guerra começou em 1914, os Estados Unidos só entrou na guerra em 1917, né? Até então, ele ficou aí, vamos dizer assim, em cima do muro, né, ganhando dos dois lados da guerra. Até que, né, houve o ataque de navios americanos, né, por civis, e aí a população começou a pressionar com relação ao posicionamento dos Estados Unidos. Aí os Estados Unidos se engrena na Primeira Guerra Mundial. A entrada dos Estados Unidos em 1917 foi decisiva para a vitória, né, da Tríplice Aliança, da Tríplice Entente. Então, a Tríplice Entente, né, vence a Primeira Guerra Mundial por conta dessa entrada americana, que estavam, não é que eles estavam bem preparados, mas eles estavam bem descansados, né? Afinal de contas, deu todo um gás para esse bloco. Bem, vimos que teve um acontecimento, né, um fator que fecha a Primeira Guerra Mundial, que foi o Tratado de Versalhes. O Tratado de Versalhes foi um acordo que impôs sanções econômicas e territoriais aos alemães, né? O Tratado de Versalhes determinou que os alemães cederiam parte do seu território, perderia colônias, pagaria uma alta indenização para os vencedores, perderia o direito de fabricar armas, também perderiam parte da sua frota. Bem, a Alemanha, né, saiu da Primeira Guerra Mundial como aquela que foi acusada de ser a maior responsável pelo início da guerra. Então, eles saem da Primeira Guerra Mundial humilhados. Bom dia, gata, Maria Eduarda. Não, ele sai... Maria Eduarda, você é o que da Estrela, né? É isso? Fala para mim. É isso, Silva. Então, a Alemanha, ela sai da Primeira Guerra... Bom dia, amor. A Alemanha, ela sai da Primeira Guerra Mundial como a responsável pela guerra, né? E, além disso tudo, dessa responsabilidade com o início aí da guerra, ela ainda sai perdendo e muito. Então, a Alemanha, ela deixa a guerra com sentimento de revanche, né? Ela deixa a guerra aí, ou melhor, o Tratado de Versalhes implanta esse sentimento de revanche, esse desejo de dar o troco, né? Esse desejo de mostrar aí, né, a sua competência, vamos dizer assim, e o seu valor, tá? Então, a Alemanha, ela encerra a Primeira Guerra Mundial com o sentimento, né, de lá na frente devolver essa humilhação que foi dada aí, principalmente a ela. Bem, quais foram as principais consequências da Primeira Guerra Mundial? Bom dia, Maria Eduarda Fontes. Então, ó, surgiram novos países, tá? O Império Otomano, ele foi aí, né, desmanchado, o Império Austro-Húngaro foi desmanchado, e aí, por conta disso, surgiram novos países. O estabelecimento dos Estados Unidos como maior potência mundial, né, o início da decadência europeia, foi organizado a Liga das Nações, que era um órgão responsável em procurar manter a paz entre os países, né, entre as grandes potências, sem contar o alto nível de inflação, desemprego, queda no salário, milhões, né, de mortos, enfim, né? Os prejuízos da Primeira Guerra Mundial foram muito grandes. E aí, alguma pergunta? Ou está tudo bem, está tudo tranquilo? Lembrando que eu estou falando os pontos que nós já estudamos, tá? Estou relembrando aqui os pontos sobre o módulo 2. Para a semana que vem, a gente iniciar direitinho o módulo 3, né? Com o nosso assunto aí do terceiro bimestre. Então, para não ficar nenhuma dúvida, nenhum sentimento de que estava perdido, eu estou revisando o módulo 2. Bem, aí nós tivemos o capítulo 4, que foi o mundo em conflito, né? Então, a gente viu ali, que eu acabei de falar, né? A Primeira Guerra Mundial, e nesse capítulo também, nós vamos ver a Revolução Russa, né?
Nós vimos que a Rússia participou aí também da Primeira Guerra Mundial, só que a Rússia não tinha condições para estar aí participando de forma tão efetiva na Primeira Guerra. Vinha passando por um momento muito difícil. A Rússia, naquele período, né, era o país mais atrasado do mundo, desigualdade social, o desenvolvimento industrial só vinha acontecendo por conta de investimentos estrangeiros, estavam ocorrendo lutas sindicais na Rússia, né, os operários não tinham leis trabalhistas, estavam insatisfeitos com as suas condições, a nobreza era protegida pelo governo, nós tínhamos na Rússia, naquele período, uma monarquia absolutista, né, quem governava era o Tsar, o imperador Nicolau II, que governava a Rússia com mão de ferro. A Rússia estava participando da Primeira Guerra Mundial, mas vivia um período de miséria em seu território, né? Então a população aí clamava pela retirada da Rússia da Primeira Guerra Mundial. Em 1917, quando os Estados Unidos entram na Primeira Guerra, a Rússia sai da guerra, tá? Consegue-se aí derrubar o governo de Nicolau II, e aí nós temos a retirada da Rússia. Outro episódio marcante também, que foi antes da saída de Nicolau II da Rússia, foi o Domingo Sangrento, né, que eu falei com vocês, que foi aquele movimento pacífico, né, de trabalhadores que levaram aí suas famílias, mulheres, crianças, idosos, né, para reivindicar, fazendo um protesto contra o Nicolau II, reivindicar os seus direitos, leis trabalhistas, e foi de fato de forma pacífica. E, no entanto, o Nicolau II ordenou o ataque, né, desses operários e aí realizou um massacre, né, dessas pessoas aí na rua. Então, por isso o Domingo Sangrento, né? Foi um dia aí de domingo, onde as pessoas de forma pacífica foram aí atacadas pelo exército russo, né, por ordem do Nicolau II. Que foi um outro fator que contribuiu para a sua derrubada. Nós vimos... Paula, oi, meu amor. agora que eu fui lembrar, a gente passou pela Segunda Guerra e a gente nem falou sobre o bombeamento em Londres. É verdade. Mas depois, Ian, conforme for, a gente vai até voltando nesses assuntos também, tá? Conforme for chegando informações, as coisas todas, a gente vai voltando. Porque vai chegar aqui, ó, nós iremos falar, pessoal, vou até olhar aqui direitinho, ó. Nós iremos... Ah, não. Nosso próximo assunto, eu podia encaixar novamente isso, já passou. Esse livro aqui, ele botou a Era Vargas lá no módulo 1, né? Que foi aquele primeiro governo de Vargas. E lembrando que o primeiro governo de Vargas, nós tivemos a participação... Você imagem tá travando e sua voz está um pouco picotando. Ah, meu pai, não brinca, pelo amor de Deus, gente. Não pode dar ruim na internet, não, porque eu não posso nem sair desse quarto. Vai virar uma confusão. Eu acho que é só pra ela, porque pra mim tá bom. Pra mim tá normal, só pra ela. É só pra ela. Então, vão me avisando, tá? Porque qualquer coisa, eu pego o computador e fico correndo lá fora até arranjar um ponto. Então, aí, né, nós tivemos aí, falamos sobre a Rússia, sobre a guerra, né, a Revolução Russa. Vimos aí que nós tivemos dois partidos políticos expressivos nesse movimento da Rússia, que foi os mencheviques e bolcheviques, também falamos sobre isso. Eu não vou me estender muito, não, para não ficar repetitivo, tá, crianças? Vimos a tomada de Lenin no poder com a derrubada aí do Nicolau II. Vimos que houve uma disputa, né, entre Trotsky e Stalin, que eram aí opositores, estavam aí ao lado de Lenin, mas eram opositores nesse partido. Vimos que Stalin vence e implanta aí a ditadura stalinista. No meio disso tudo, né, mais dentro desse capítulo, os Estados Unidos passam aí por uma crise, a crise de 1929. Quando encerra a Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos têm uma economia estabilizada, né? Por quê? Os Estados Unidos foi o que saiu perdendo menos, podemos falar dessa forma, aliás, perdeu menos, claro, né? Óbvio. Ao final da Primeira Guerra Mundial, ele sai aí como grande e maior potência mundial. E é muito dessa pouca perda que ocorreu com os Estados americanos foi por conta da sua demora na entrada da guerra, né? Então, em 1920, a guerra acabou em 1919, em 1920,
a economia americana vinha muito bem obrigada, né? Estava aí, foi um período para os Estados Unidos otimista, de crescimento econômico, de desenvolvimento, de grande consumo, aumento de produção de vida, né? Tanto é que esse período de 1920, os Estados Unidos foi titulado, ficou conhecido, né, como os anos felizes. Então, a economia vinha muito bem obrigada. Apesar da Europa estar em decadência, apesar da Europa estar em caos, tá? Tentando restaurar a sua economia, tentando restaurar a sua indústria, a sua sociedade. Mas os Estados Unidos conseguiu aí ter um crescimento muito grande no mercado interno, dentro do seu próprio território. Além aí, apesar da queda da venda, né, para a Europa, ainda assim ele conseguiu aí manter o seu ritmo de produção. Até por pouco tempo, né? O que começou a ocorrer? A Europa passou a dar uma freada nessas compras de produtos americanos, na tentativa aí de se restaurar, e passaram a produzir também mercadorias para disputar mercado com os Estados Unidos. E os grandes empresários americanos, né, continuaram aí resistindo a essa queda de consumo e permaneceram a sua produção no mesmo ritmo. Então, chegou um momento, né, em 1929, que ficou desbalanceada essa questão, né? Foi uma grande produção para baixo consumo. E aí nós temos, né, o início aí, da quebra da Bolsa de Valores, a Grande Depressão Americana, né? Porque foi uma grande produção, um grande ritmo, né, uma superprodução para baixo consumo. Começou a se quebrar as empresas, a decretar a falência, e aí nós tivemos, né, a maior crise capitalista americana. Foram filas enormes de desempregados, né, pessoas famintas. A crise de 1929 abalou não foi somente os Estados Unidos, mas o mundo todo, inclusive o Brasil sofreu com isso por conta aí na queda, né, da exportação do café brasileiro. E aí nós tivemos o nosso último assunto desse módulo, que foi a Segunda Guerra Mundial. Lembrando, né, que eu falei para vocês, o Tratado de Versalhes, lá na Primeira Guerra, né, ele realiza o quê? Ele implanta o desejo de revanche dentro da Itália, né? A Itália fica com aquele sentimento, né, de dar o troco. E nesse discurso de recuperar a economia, de recuperar o prestígio, né, de mostrar a sua força, surge aí a figura do Hitler, né, na Alemanha, e a figura do Mussolini na Itália. Então, o Hitler e o Mussolini, eles ganham apoio para assumir o governo, tanto da Alemanha quanto da Itália, com a promessa de recuperação econômica e a promessa de recuperação também do seu prestígio, né, do valor das suas nações. E aí é implantado, né, os regimes totalitários. Surge, por conta disso, o nazismo e o fascismo. Nós vimos, né, que o nazismo e o fascismo, eles eram antiliberal, anticomunista, antidemocrático, né? Não viu o outro como ameaça. Estão me escutando direitinho? Acho que a Emily travou para mim. Crianças, fala aí para mim. Tô te escutando. Tô escutando, legal. Ah, então tá. Que susto! Ficou todo mundo quieto. Falei, meu pai, acho que eu caí agora. Então, o nazismo e o fascismo, eles viam o outro como ameaça, né, que vem a ser a xenofobia. Além de ter o preconceito, o racismo, o militarismo, o nacionalismo, são inúmeras aí características que envolvem, né, tanto o nazismo quanto o fascismo. Vimos que o que diferenciava um do outro era a questão da perseguição em cima aí dos judeus, né, que era um posicionamento mais forte aí do nazismo, né, onde o Hitler culpava os judeus de serem impuros, de contaminarem a Alemanha, e vimos aí, né, que o surgimento do nazismo e do fascismo foi um dos fatores para a Segunda Guerra Mundial. Então, vários foram os fatores que criaram condições para a Segunda Guerra Mundial. Surgimento do nazismo e do fascismo, política militarista e expansionista de ocupação de território, né? A Liga das Nações, que não teve sucesso, que ficou responsável aí em determinar a paz entre as grandes potências, não conseguiu. Agora, nós tivemos também, na Segunda Guerra Mundial,
um estopim para que isso acontecesse, que foi a invasão da Alemanha sobre a Polônia. Aí vimos também outros acontecimentos dentro aí da Segunda Guerra Mundial, que foi o ataque, né, dos japoneses na base de Pearl Harbor. Nós vimos aí que houve a resposta, né, no final da guerra, dos americanos lançando as 2 bombas de Hiroshima e Nagasaki no território japonês, né? Vimos o Holocausto, que também foi aí um acontecimento que horrorizou, né, o mundo inteiro ao ser descoberto, né, os campos de extermínio e concentração, enfim, né? O que eu separei aqui para vocês, tá bom? Para a gente poder fechar esse nosso assunto do módulo 2 e até para poder fazer também uma coisinha diferente. Eu separei o trailer para vocês de 2 filmes, tá, crianças? O trailer do filme Invencível, alguém que já ouviu falar? Que era um homem, né, que era um corredor olímpico, e aí houve uma queda no avião onde ele estava, ele ficou em alto mar, e ele foi capturado pelos japoneses, né, naquele confronto que estava tendo. Oi, amor. Oi, Matheus. Você já viu? Ih, tá picotando sua voz. Então, ele foi capturado. Ah, é? Ele tá picotando mesmo. Ele foi capturado pelos japoneses, sofreu tortura. A voz dele, né? Acho que tá picotando, não dá pra entender mesmo. Não tá dando para entender, tá esquisito. E separei também um trechinho do filme A Vida é Bela, tá? Para a gente poder fechar o nosso assunto do módulo 2, e até para não ficar essa coisa, eu parar de falar um pouco, né? Porque fala beça. Então, ó, vou apresentar aqui para vocês, primeiro o Invencível, tá? Aí qualquer coisa, eu vou até falar para vocês assistirem, é um filme maravilhoso. Calma aí. Paula, o Oi. que gerou o fim mesmo da Segunda Guerra foi as bombas de Hiroshima e Nagasaki, né? Tem um monte de filmes sobre isso, tá? É muito legal. Tem, inclusive, o filme Pearl Harbor, né? Que fala desse ataque à base naval americana, tá bom? Tem um Até monte. hoje é impossível de viver lá. Paulo, acho que eu pergunto isso na prova, hein? Se eu fosse você, não falava, não, hein? Eu acho, não tem certeza, não. É mesmo, hein? Tá perguntando, Eu já senhor, fiz, tá eu já perguntando. fiz, eu já até passei a caneta, então. Eu só queria conferir se eu tava certo mesmo. Vocês são danados, vocês são inteligentíssimos. Agora é bom que tá sabendo que tinha na prova, já tá inteirado no assunto, tão esperta, isso aí. Isso aí. Eu sei, Paulo, eu sei. Obrigado. Vocês são muito metidos, gente. Meu Deus. Ó, vou apresentar o filme aqui, hein? Calma aí, deixa eu caçar ele. Tá todo mundo vendo? Fala aí pra mim. Sim. Estão vendo? Sim? Então vou aumentar aqui, tá? Para dar início. É bem legal o filme. E é baseado em fatos reais. However dark the night, however dim our hopes. And about 4 o'clock, The light will always follow darkness. keep going the way you're going, you end up as a bum on the street. You train. You fight harder than those other guys, and you win. If you can take it, you can make it. You can do this, Lou. You just gotta believe you can. Pop does. Ma does. I do. Louis, a moment of pain is worth a lifetime of glory. We're gonna die out here. We're not dying! I have illusion damage. Who is the Olympic athlete? Don't look at me. Hello, mother, father. This is your Louis talking. I am now interned in a Tokyo prisoner of war camp. I can't say this. What it says about America, it's not true. This man must be taught respect. Each prison will teach him this lesson. Order! Order! I used to think that I could do
anything. I was better than I am. Who says you're not? If you get me through this, I swear I'll dedicate my whole life to you. If I can take it, I can make it. Stay down. The teardrops are shitty. Come on. Peraí, crianças. Parou? Pronto. Quem tiver a oportunidade, dá uma olhadinha nesse filme, tá? É muito legal. Então, ele era um menino rebelde. Eu vou ver Se se Como que é o nome? Invencível. Invencível. Ele era um menino rebelde, né, que se tornou um corredor, só que foi convocado a lutar na Segunda Guerra Mundial. Aí vocês viram, né, que o avião que ele estava sofreu os ataques, foi abatido, caiu no mar, ele ficou no mar durante tem na semanas. Netflix, tá, Paula? Vontade de dar spoiler. Ficou no mar durante semanas com os colegas, né, que conseguiram sobreviver. Assim, ó, é incrível, tá? É incrível. Foi pego pelos japoneses, foi torturado, é muito bom. Quem tiver aí a chance e a possibilidade de assistir, dá uma olhadinha, não deixe de ver para poder vocês terem, assim, é bem legal. E é um filme novo, né? É um filme recente. É um filme recente. Ó, agora eu vou mostrar um trechinho para vocês daquele que eu falo para vocês, A Vida é Bela. Esse eu separei até um trechinho maior, tá? O filme é maravilhoso, é encantador. Ele, eu acho, se eu não me engano, eu acho que ele não tem no Netflix, tá? Ele é um filme mais antigo, eu acho que não tem. Vocês devem encontrar na internet, nesses canais que mostram que tem filme. É muito bom mesmo. Alguém já assistiu daqui, de vocês? A Vida é Bela? Não? Ninguém nunca assistiu ele, não? Estão me escutando? Tá direitinho, crianças? Sim, Emily, tá tá dando pra direitinho? escutar direitinho. Não, não assisti não. Ah, é muito bom. Eu separei um trechinho do filme. Esse eu botei até um pouquinho maior. Acho que aqui dá tempo, sim. Vou botar para vocês poderem ver. Ó, esse que eu acabei de passar foi Invencível. Vou até botar aqui para vocês no chat. Peraí. Deixa eu ver se esse meu Invencível. Isso. Esse que eu acabei de passar foi esse, ó, Invencível. E agora eu vou botar um trechinho da Vida é Bela. Maravilhoso. A Vida é Bela não Eu- tem na Netflix. Não, eu acho que não tem. Eu tenho ele em casa. Eu sempre passo na escola, no nono ano, quando fala sobre o Holocausto. Mas, infelizmente, esse ano não deu. Ó, vou botar aqui o trechinho dele, gente. É maravilhoso, maravilhoso. Calma aí. Aqui, ó, não tá no começo do filme, tá? Aqui já tá no meio do filme, que é quando esse rapaz judeu, né, se casa e tem um filhinho. E aí ele começa a ser perseguido, né, e levado para os campos de concentração. Então, ó, tá todo mundo vendo certinho? Que eu vou aumentar e vou iniciar. Fala para mim aí. Estão vendo? Crianças? Sim. Então, vou botar aqui um trechinho, tá? Qualquer coisa eu vou ter que preparar antes que ele tenha. Josué? Josué, vambora, mamãe vai chegar atrasada. Calma, eu não tô conseguindo ver, não. Peraí. Ué, por que será? Calma aí, vamos... Agora vamos saiu. Não, agora eu tirei. Vê agora. Ah, Peraí, deixa... Ah, peraí, eu já sei por quê. Porque vocês não estão conseguindo ver. Não compartilhou. Vê. Agora sim. Agora sim. agora Foi só um problema técnico entre o computador e a cadeira. Pronto. A gente podia achar depois. Vambora. Olha ele aqui. Onde é que ele largou o tanque? Ah, está ali na escada. Eu pego. Segura a bicicleta. Eu vou pegar o tanque, segura aí. Tá aqui o tanque, tá aqui, pronto. Toma o tanque, vamos embora. Vambora. Vai. Devagar, vocês estão Você tá malucos. atrasado pra escola, vai.
Tem um cavalo ali! E chegamos. Até hoje à noite. Tchau, mamãe. Tchau, Dora. Vamos comprar para a mamãe? Quanto? Entrada proibida para judeus e cães. Vamos, Josué. Papai, por que os cães e os judeus não podem entrar ali? É porque eles não querem que entrem. Cada um faz como bem entende, Josué. Lá na avenida tem uma loja de ferramentas, né? Eles, por exemplo, não deixam entrar os espanhóis e os cavalos. Mais pra frente tem uma farmácia. Ontem eu estava com meu amigo, um chinês que tem um canguru, e ele disse, vamos entrar. E disseram, não, chinês e canguru não queremos aqui. É isso, são antipáticos. O que você pode fazer? Mas na livraria todo mundo pode entrar, não é? Não, a partir de amanhã também vamos pôr um aviso. Do que você não gosta? Tira, e você? Eu dos visigodos. A partir de amanhã vamos pôr entrada proibida, aranhas e visigodos. Eu já tô farto desses visigodos. Não, é uma passagem de nível. Vem cá. Papai, me diga que jogo é esse? É isso. É como que jogo é? É o jogo certo o jogo da... Nós somos todos adversários, entendeu? É tudo organizado. Depois tem os homens aqui, as mulheres pra lá. Quem faz 1000 pontos ganha um tanque de Esse verdade. pai, ele passa, ele inventa o jogo para o filho não entender que ele estava aí ele estava no campo de extermínio. O que ele disse? Tá procurando que Ele fala vai alemão para ali se explicar as arriscar regras. para o filho achar que é tudo uma brincadeira. Você fala alemão? Não. Alles klar, ich sage das nur einmal. Começa o jogo. Quem tá, tá. Quem não tá, não tá. Ihr seid nur aus einem einzigen Grund in dieses Lager transportiert worden, Tem que fazer 1000 pontos. Quem fizer ganha um tanque de verdade. um zu arbeiten. Sorte dele. Jeder Versuch der Sabotage wird mit dem sofortigen Tode bestraft. Die Hinrichtungen finden auf dem Hof durch Schüsse in den Rücken statt. Todo dia vamos anunciar a classificação por aquele alto-falante. O último classificado vai carregar um cartaz com a palavra estúpido aqui nas costas. Ihr habt die Ehre, für unser großes deutsches Vaterland arbeiten zu dürfen und am Bau des Großdeutschen Reiches teilzunehmen. Nós fazemos parte dos maus, bem maus que gritam. Quem tiver medo perde pontos. 3 Grundregeln solltet ihr nie vergessen. Erstens, versuche nicht zu fliehen. Zweitens, folge jedem Befehl ohne Fragen. Drittens, jeder Versuch eines Aufstandes wird mit dem Tod durch Erhängen bestraft. Ist das klar? Em 3 casos se perdem todos os pontos. Perde 1. Quem começar a chorar. 2. Quem quiser ver a mãe. 3. Quem tem fome e quer um lanche. Esqueçam! Ihr solltet glücklich sein, hier arbeiten zu dürfen. Es wird niemandem etwas geschehen, der die Vorschriften befolgt. É muito fácil perder os pontos por fome. Eu mesmo ontem perdi 40 pontos porque queria de qualquer jeito pãozinho com geleia. Gehorsamkeit ist alles. De Damasco. Und noch etwas. Ele de morango. Bei diesem Pfiff, alles raus auf den Hof, aber schnell. Não peçam pirulito porque não tem. Já comemos todos. Antreten in Zweierreihe. Eu comi 20 ontem. Schweigen. Dor de barriga. Jeden Morgen Mas estava bom. ist Appell. Se estava. So, das wollte ich euch noch sagen. Und hinten werdet ihr arbeiten. Ihr werdet die Dimensionen des Lagers leicht begreifen. Desculpe falar depressa, mas hoje estou brincando de esconder e agora vou embora se não me acham. Ó, não passa mais da frente. Agora tchau. Depois eu volto. Olha, se eu demorar Ele para continua aparecer, fugindo, que é tudo uma brincadeira pro não se filho, mexe, que tá tá? atrás da mãe, Não da se... criança, ele também Você tá no campo deve de sair. concentração. Você tá me ouvindo? Só sai daí quando estiver um silêncio absoluto e não tiver mais ninguém. Por segurança. Los, geh doch! Was machst du? Vorwärts! Geh doch!
vou dar uma parada aqui, por conta do nosso tempo. Mas esse filme, ele é lindo, lindo, tá? O que ele faz? O que esse filme relata? Ele relata toda a realidade desse judeu, né? Antes dele ser capturado, e aí no início da Segunda Guerra Mundial, e mostra, né, esse pai, esse judeu, sendo levado para o campo de concentração, junto com seu filho e seu tio, né, que eles moravam junto, mais a mãe da criança, e aí ele arquiteta, né, toda uma brincadeira para esse filho não entender, né, que eles estão no campo de concentração. Então ele finge que aquilo tudo ali é uma diversão, que é uma brincadeira, e assim ele consegue, né, proteger esse filho até o final da Segunda Guerra Mundial. Esse filme, ele foi utilizado como cenário, aquele campo de concentração que a gente visitou online, lembra que eu botei aqui para vocês o link? Né? Ele foi gravado lá. Então, assim, é maravilhoso, né? Se a gente voltando para a escola, eu até levo lá para vocês, que eu tenho ele em casa, para a gente poder assistir junto, tá bom? Crianças, deixa eu conferir quem faltou, para a gente poder encerrar aqui, que faltam